Agora são 7h40. Vamos continuar falando aqui sobre esse vazamento de óleo nas praias do Nordeste. Agora com o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a quem nos acompanha. Bom, Wagner, a gente ouviu aí uma reportagem, né, falando, né, do impacto que está tendo esse óleo, enfim, nas praias, atingindo inclusive esse projeto Tamar, né, das tartaruguinhas, enfim, que estão impedidas, né, de alcançarem até o mar. Enfim, o impacto disso vai demorar muito tempo ainda, né, Wagner? O estrago disso na natureza. Infelizmente vai, Marilu. Nós estamos assistindo uma catástrofe, né, mais uma vez. Mas é preciso falar também, Marilu, das 144 mil pessoas, pelo menos isso é uma estimativa que se tem até o momento, que já estão sendo impactadas, né, em atividades vinculadas a turismo, vinculadas também à pesca, né? Nós estamos falando das marisqueiras também, que ontem soltaram inclusive um documento belíssimo, quilombolas que vivem em toda a faixa litorânea, especialmente na Bahia, e que já estão mostrando muita preocupação com os impactos desse desastre. Por quê? Porque eles estão perdendo simplesmente a sua fonte de alimentação e também a sua fonte de renda, já que eles vivem da pesca do marisco, vivem da coleta do marisco, desculpe, vivem da pesca, da coleta de caranguejo, enfim. Então, há um impacto social que tem sido pouco notificado, e eu acredito que nós devemos também, claro, é muito preocupante a imagem de ver os animais manchados com óleo, né? Isso é um impacto seríssimo, mas também é um impacto muito grave junto às comunidades. E o que é mais assustador é que nós não estamos vendo nenhum tipo de ação até o momento, Marilu, do governo em prover minimamente condições para que essas comunidades possam garantir a sua subsistência. Não há nenhum tipo de ação até o momento que possa dizer, bom, nós vamos ter aqui uma indenização, ter um plano de contingência, de realocação, enfim, como vamos fazer, já que eles vão perder aí a sua fonte de sustento, proteca e de renda também. Então, é de fato uma condição muito preocupante e que não tem sido comentado. Agora, com relação às causas desse vazamento, né, da chegada desse óleo até o litoral brasileiro, Marilu, nós temos que ter clareza de que, como eu dizia já 2 semanas atrás, se trata de fato de um problema transfronteiriço, algo que vem para além das nossas águas territoriais, nosso mar territorial. E conversando com a Luciana Zigo, que é especialista na Convenção da Basileia, ela já havia aventado essa possibilidade, né, que agora parece que a Marinha finalmente chegou à conclusão de que são navios, né, clandestinos, ou que pelo menos, como se fosse possível transformar um navio desse tamanho em clandestino, mas eles acabam sendo, digamos, camuflados, né, pelos radares para ações, às vezes, criminosas. E ao que tudo indica, foi isso realmente que aconteceu. Provavelmente isso aconteceu também nesse momento, porque esses cargueiros têm informação, os comandantes e quem paga por esse transporte, de que o Brasil está vivendo um momento de afrouxamento da legislação ambiental também. Essa fragilização que foi anunciada a partir, por exemplo, né, da desativação dos conselhos e a própria demora, né, que já era sabido que ia ocorrer, digamos que permitiria, né, uma maior facilidade de escamotear um crime dessa ordem. Isso é tudo uma possibilidade que a gente tem que aventar também, já que, infelizmente, né, é difícil agora mapear. Ontem, o representante da Marinha chegou que estavam trabalhando com 1.000 navios, já chegaram a 30, enfim, mas ainda assim é difícil você conseguir dizer de qual navio especificamente vazou esse material. É claro que numa situação normal ele teria que ter comunicado, esse material teria sido retido antes de chegar à costa, mas já que isso não foi feito, então nós temos aí de fato provavelmente uma ação criminosa, uma ação ilegal e que pode se repetir. Isso é que é muito preocupante, já que nós sabemos que pela posição geográfica de onde está vindo a direção aí do óleo, né? Quer dizer, é só mapear os navios que estavam para além, né, desses fluxos que são conhecidos, a corrente do Brasil que vem por ali. Então, é possível saber quais são os navios. Agora, qual navio especificamente é uma situação mais complicada, já que se trata de fato de algo ilícito que não foi comunicado às autoridades internacionais, inclusive brasileiras. Exato. Até o governador do Pernambuco, né, o Paulo Câmara, ele falou, né, que o governo federal está
tratando nessa questão no improviso, né? Em relação ao vazamento do óleo, né? Que já atingiu aí mais de 200 localidades em 9 estados do litoral do Nordeste. Tem improviso. Outro dia a gente viu, né? Alguns, enfim, pessoas do Exército, soldados do Exército limpando. O que a gente sempre viu, né? Desde o começo, são as pessoas, os moradores, os pescadores, as pessoas que vivem ali tentando tirar aquele óleo, né? E, inclusive com risco à própria saúde, né? É bastante complicado e é bem no improviso que tudo está acontecendo, né, Wagner? É mais uma ação vexatória, né, desse governo. Quando a gente lembra, por exemplo, das imagens do lamentável vazamento que ocorreu na costa espanhola, que afetou também França e Portugal, a gente via toda a intervenção de coleta que tem que ser manual, mas com equipamento, né? Todo mundo com EPI, com luvas adequadas. Eu vi imagens de, enfim, representantes do Exército de bermuda, né? E de meia curta, né? Com tênis. Então, quer dizer, completamente inadequado para manipular esse material que é, inclusive, de alta periculosidade, podem até levar a ações de saúde, né? Então, por exemplo, eu imagino que um militar possa vir a processar o Estado brasileiro porque foi colocado em situação de risco. Primeiro, desvio de função, não é função de militar fazer isso. Segundo, colocar a sua própria integridade física em risco, já que ele não tinha máscara, não tinha luva, não tinha nenhum tipo de equipamento de proteção. Então, isso mostra, de fato, né, o despreparo que esse governo tem, né, corrobora, inclusive, aquele argumento que a Luciana Zigo dizia, que, ao saber desse despreparo, se tiver algum tipo de ilícito, eles vão soltar na direção da corrente do Brasil, que vai chegar ao Brasil, isso vai dar tempo para eles dispersarem, digamos assim, e o que mostra, inclusive, a preocupação, e isso já tem sido até aventado pelo próprio representante da Marinha, que diz, olha, isso pode acontecer de novo, pode ser que parte do óleo ainda esteja a caminho, o que ele quer dizer é o seguinte, pode ser que outros navios também estejam fazendo esse tipo de ilícito. E se isso se tornar recorrente, nós vamos ter com alguma regularidade, infelizmente, esse tipo de problema na nossa costa. Esperamos que nada disso se confirme, mas é algo que não é possível ser descartado de antemão. Então, o que nós precisamos fazer de maneira emergencial é reequipar as pessoas, comprar equipamento mínimo, né, para fazer com que essa ação seja coordenada e não coloque em risco as comunidades e principalmente quem está lá manipulando o óleo, e mapear com mais veemência, né, todo esse fluxo de material que veio e tentar identificar aí os responsáveis. Essa tarefa é mais difícil, ela só vai ser conseguida se o Brasil tiver muita cooperação internacional, algo que na atual conjuntura também está um pouco difícil, digamos assim. Perfeito, tá certo. Wagner, a gente agradece aqui toda a sua análise, viu? Um grande abraço para você. Até mais. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.